No corredor lá de casa, tem um tapete comprido que eu faço questão de manter sempre perfeitamente alinhado, bem no centro do piso. Ontem à noite, depois de arrumar tudo, dei aquela última olhada. Alinhei o tapete, conferi se estava reto, perfeito. Já que eu estava ali, resolvi testar uma função nova da minha câmera, uma gravação contínua, para ver como funcionava durante a noite. O Redeman. A primeira coisa que fiz foi pegar a gravação para ver o resultado. No início do vídeo, tudo normal. O corredor vazio, silencioso, e o tapete lá, exatamente como eu deixei, reto. Mas aí eu avancei um pouco no vídeo e meu coração gelou por um segundo. Uma das pontas estava virada para o canto da parede, como se algo ou alguém tivesse arrastado ele alguns centímetros para o lado. Fiquei olhando aquela imagem, tentando entender. Voltei o vídeo, assisti de novo, em câmera lenta, não havia nada. Nenhum som de passos, nenhuma sombra passando, nenhuma vibração na imagem que indicasse um tremor. A câmera não registrou absolutamente nada se movendo. Era como mágica. Em um momento o tapete estava reto, no outro estava torto. Apenas o resultado final estava lá, sem qualquer pista de como aconteceu. A ausência de qualquer evento era mais assustadora do que se eu tivesse visto algo. Era um mistério silencioso acontecendo no meio da minha casa. Minha mente começou a disparar, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Eu precisava de uma resposta que não me deixasse com medo de andar pelo meu próprio corredor. Comecei a listar todas as possibilidades, por mais bobas que parecessem. Primeiro, pensei no piso. Piso liso meio escorregadio, então talvez isso tenha contribuído. O tapete em si também não tem aquela borracha antiderrapante por baixo, o que o torna mais propenso a deslizar. Depois, pensei no ar. Será que uma corrente de ar vinda da porta do quarto ou do banheiro poderia ter força suficiente para mover o tapete? Parece improvável, mas eu tinha que considerar. E se alguém tivesse passado por ali durante a noite, um movimento sonâmbulo talvez, e esbarrado de leve no tapete sem nem perceber? Eu não me lembrava de nada, mas quem garante? Talvez a câmera estivesse posicionada num ângulo que criasse uma ilusão de ótica. Não. Eu conferi o vídeo várias vezes. O movimento era real. O próprio tecido do tapete, será que com o tempo ele cede, se assenta de um jeito estranho e se move lentamente? Parece coisa de filme, mas eu anotei mesmo assim. Cada uma dessas explicações era plausível. Todas eram 100% naturais, baseadas na física e na lógica. Não havia nada de sobrenatural nelas, mas tinha um detalhe que não saía da minha cabeça. Esse tapete está nesse corredor há anos. E em todos esses anos, ele nunca, jamais, se moveu sozinho dessa forma. Ele sempre ficou exatamente onde eu o coloquei. Por que isso aconteceria justo agora e justo na noite em que decidi deixar uma câmera gravando? A coincidência era esquisita demais. Eu precisava recriar a cena, provar para mim mesmo que existia uma explicação racional. Então, transformei meu corredor num laboratório. Comecei a fazer testes. Pisei forte perto do tapete, para ver se a vibração o movia. Nada. Bati a porta do quarto com força, para criar uma corrente de ar súbita. O tapete nem se mexeu. Liguei um ventilador no final do corredor, mas o fluxo de ar não foi suficiente para arrastá-lo. Tentei de tudo. Empurrei o tapete de leve com o pé, para ver o quão fácil era movê-lo. Tentei criar uma corrente de ar com um papelão. Cheguei a balançar a parede, como um louco, para simular uma vibração. Fracasso atrás de fracasso. O tapete teimava em ficar no lugar. Eu já estava quase desistindo, pronto para aceitar que minha casa era palco de fenômenos inexplicáveis. Mas aí, eu tentei
uma última combinação. Eu limpei o piso até ele ficar o mais polido e escorregadio possível. Então, abri uma fresta minúscula na porta do quarto e outra na porta da sala, criando uma corrente de ar bem sutil, quase imperceptível, que passava exatamente por baixo do tapete, e fiquei observando. Demorou, mas aconteceu. Lentamente, milímetro por milímetro, a ponta do tapete começou a girar, a deslizar sobre o piso polido, arrastada por aquela brisa quase invisível. Ele se moveu sozinho, virando para o canto da parede, parando exatamente na mesma posição em que apareceu no vídeo. Eu tinha recriado a cena. Então sim, existe uma explicação. É física pura, uma combinação muito específica de um piso liso, a ausência de um antiderrapante e uma corrente de ar sutil e constante. Não há nada de assustador nisso, certo? Mas o que me deixa inquieto não é o vezes como, é o quando. É esse tipo de coisa, essa coincidência estatisticamente improvável, que faz você olhar para um simples corredor de um jeito um pouco diferente. Faz você prestar um pouco mais de atenção nos pequenos ruídos e nos objetos que parecem fora do lugar. A explicação existe, mas ela não tira a sensação estranha de que algo queria ser visto. Obrigado por assistir. Se você já passou por algo assim, me conta nos comentários.